A gente tem duas pequeninas parábolas aqui, e elas estão juntas em função da temática, elas têm tema semelhante, por isso o organizador aqui da edição da Bíblia e dessa e das demais, coloca essas duas pequeninas parábolas juntas. Duas parábolas retiradas do mundo das finanças. Isso é muito interessante, a gente dá pouca atenção para isso, mas a Bíblia fala-se muito de dinheiro, de finanças. A gente fica, por exemplo, quando lê o Apocalipse, preocupado com uma série de coisas, mas preste atenção como o livro do Apocalipse fala muito da questão de dinheiro, de bens e de posses. Duas pequeninas parábolas retiradas do mundo das finanças. A parábola do tesouro escondido, alguém que ocasionalmente num campo descobre que tem um tesouro enterrado lá e, obviamente, muito alegre, vai lá e faz de tudo para comprar aquele campo, porque ao adquirir o campo ele adquire o tesouro que está lá escondido. O contexto aqui é a realidade naqueles tempos que você não tinha bancos para pôr seu dinheiro. Aquele que tinha um pouquinho de dinheiro ou guardava embaixo do colchão, não é? Ou dentro de um pote, ou então ia lá e enterrava para esconder dos parentes, dos vizinhos ou dos bandidos, quem quer que fosse. O problema é que poderia surgir uma guerra, alguma coisa, uma situação meio assim urgente, premente, que ele tivesse que sair embora rapidamente, sem tempo de tirar aquele dinheiro que estava lá. Provavelmente é isso que aconteceu no contexto dessa parábola. Da pérola preciosa é diferente. Então você tem um profissional, né, da área de investimentos, etc., que procura pedras preciosas, pérolas, e aí ele se depara com uma pérola como ele nunca viu na vida. E ele faz de tudo para adquirir aquela pérola. As parábolas anteriores, se você olhar no Evangelho de Mateus, essas duas já estão na parte final do Evangelho. As anteriores vêm tratando, a semelhança desta, do reino de Deus, expondo o que é, no linguajar de Mateus, o reino dos céus. O que significa relacionar-se com Deus? O que significa, nos evangelhos, estar em relação com Jesus Cristo? Ele vai ilustrando e mostrando o que isso significa. Ao final, vem essas duas parábolas, e elas, de modo assim muito sintomático, revelam como que a gente reage a isso tudo. Porque as palavras anteriores falam de uma série de situações que podem ser complicadoras da nossa relação com Deus, ou pode ser facilitadoras de tal relação, e uma série de situações. Ao final, a questão que fica última é: como é que a gente se relaciona? Como é que a gente responde ao reino de Deus? Como é que a gente responde a Jesus Cristo? E essas parábolas continuam a temática de duas parábolas anteriores, que se você olhar um pouquinho, são as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que são parábolas que também trabalham a questão do oculto e do revelado, coisas escondidas. Então, a semente que se esconde debaixo da terra, o fermento que se esconde na massa, mas que num certo momento se revelam. Nasce e o pão se expande. Aqui continua também essa ideia do oculto e do revelado, só que a partir de outro ângulo, a partir daqueles que encontram aquilo que estava escondido. E como eu disse, essas duas parábolas são contadas na ótica do ser humano. Como as pessoas reagem ao contato à medida em que conhecem Jesus Cristo e o reino de Deus. Ambas têm um final positivo, né? Encontra-se, sem querer encontra-se, por querer encontra-se, e o final aí é um final positivo. Embora parecidas, elas têm pontos diferentes entre elas. O que elas têm em comum, essas duas pequenas parábolas? O fato de que tanto aquele que encontrou o tesouro quanto aquele que encontrou as pérolas, em virtude da preciosidade do que foi encontrado, eles vão e vendem tudo para poder adquirir, seja o terreno onde está enterrado o tesouro, ou seja, para adquirir a pérola. Esse é o ponto em comum das duas parábolas. Mas há pontos discordes entre elas. Então, por exemplo, a parábola do tesouro escondido, a pessoa que acha o tesouro não estava procurando. Sei lá, ele foi fazer um piquenique, ele arrendou, não é, para fazer uma plantação, alguma coisa, e de repente, à medida em que ele talvez está mexendo com o terreno, ou até está andando por lá, ele se depara com alguma coisa estranha, ele escava e está ali
o tesouro. Já da pérola é diferente. Você tem alguém que é negociante de pérolas e está por aí procurando, está rodando os mercados. Tem alguém que está procurando, não é alguma coisa que aconteceu sem querer, não. Aconteceu por querer, porque ele procura. Na parábola do tesouro escondido, quando ele acha aquele tesouro, ele esconde de novo. Da parábola não, está lá a parábola, quanto custa? Custa tanto, olha, eu vou ver se o dia tal eu volto, ele vai atrás para ter dinheiro para poder voltar e comprar a pérola. Há, na parábola do tesouro escondido, uma alegria que surge da surpresa, né? Então ele, se depara, então ele estava lá, sei lá, capinando, e daqui a pouco ele acha um tesouro. O cara fica, imagina assim, é você, né? Fica tomado de alegria. Já a da pérola preciosa não, é uma, alegria, assim, contida, porque há já uma expectativa de encontrar, embora ele encontrou alguma coisa que ele nunca viu na vida. A gente poderia pensar que na parábola do tesouro escondido, aquele homem, aquela pessoa, provavelmente é uma pessoa um tanto ingênua, né? Porque ela está lá, as coisas acontecem, aí, né, cai uma ficha, ele sai correndo para fazer as coisas, enquanto que na outra parábola, a da pérola preciosa, a gente tem um profissional, alguém que é da área, alguém que faz os cálculos, alguém que sabe o que está fazendo e que elabora as coisas, reflete, pensa, etc. Então, elas têm alguma coisa em comum, mas uma série outra de construções diferentes dentro delas.